Então, boa noite mais uma vez, gente. E a gente vai começar hoje a falar, finalmente, em reações orgânicas. E vamos começar pelos alcenos. A gente vai falar essa semana e talvez até um pedaço da próxima só em alcenos. Tá? Nesse início, a gente perde mais tempo, porque a gente está se acostumando. Aí depois eu vou começar a agilizar mais nas funções, porque muita coisa é repetitiva. Se você entendeu, entendeu de um, vai entender de todos. Então vamos lá. Reações de alcenos. Estou apresentando aí minha tela. Eu vou apresentar. Reações de adição em alcenos. Então já está dizendo que é adição. Por que adição? Porque no alceno acontece o seguinte, ó. Ele tem aqui o alceno, onde você tem aqui uma ligação sigma, como a gente já sabe, né? Na dupla, né? Uma ligação aqui, ela é sigma, e outra ligação aqui, ela é pi. Então, veja bem, um é sigma e um é pi. Então, veja bem, a adição é exatamente na ligação π. Genericamente falando, resumindo bem muito, a adição consiste em você quebrar essa ligação e em cada lado, em cada carbono nesse carbono e nesse carbono, você botar um grupo X de um lado e um grupo Y do outro. Então, X entra num carbono, Y entra no outro carbono. Então, toda adição é assim. E essa adição ela é chamada de adição 1,2, porque ocorre em carbonos vizinhos. Tá? Então, adição 1,2 ou adição vicinal, vicinal vem de vizinhos. Então, quando você vê o termo adição 1,2 ou adição vicinal, é essa adição que a gente faz em carbonos vizinhos, que é o mais comum de acontecer. Então, reação comum de alceno, reações de adição, caracterizada pela adição de dois grupos através de uma ligação dupla. No processo, a ligação π será quebrada. Tá? Então, o que eu acabei de falar. Então, de um lado entra X, no outro entra o Y. Então, sempre é alguma coisa XY. Pessoal, XY pode ser o quê? Pode ser H e X, onde X é flúor, cloro, bromo e iodo. Ó. Então pode ser H e X, aí entra H de um lado e X do outro. Isso é chamado hidroalogenação. Pode ser água. Lembra que a água, H2O, eu posso colocar assim, H e OH. Ó. H e OH. Então vai entrar H de um lado, OH do outro. Então, formar um álcool. Ó. Entra H de um lado, OH do outro, o alceno vira álcool. É chamado de hidratação, que é adição de água. Então, hidroalogenação, porque entrou um hidrogênio halogênio. Entrou hidrogênio halogênio, hidroalogenação. E hidratação, porque entra água. E se for H e H? Se for H e H, por exemplo, H2, que é H ligado a H. Você quebra a ligação, entra H de um lado, entra H do outro. É chamado hidrogenação. Pode ser X e X, ou seja, cloro, Cl2. Então, Cl, Cl. Entra cloro de um lado, entra cloro do outro. Inclusive pode ser diferente. Pode entrar cloro de um lado e bromo do outro. A gente vai ver isso. Tá? Adição, essa é chamada de halogenação. Adição de aloidrina. Aloidrina é quando entra X de um lado e entra OH do outro. Então, formação de aloidrina. Esse aqui é uma aloidrina. Aloidrina é quando tem X e OH em carbonos vizinhos. Então, entra X de um lado, OH do outro. A gente vai ver tudo isso com detalhes, viu? Na aula de hoje, inclusive, você vai dar tempo de ver o primeiro, na aula de hoje. Não vai dar tempo de ver os outros, não. Os outros eu falo nas próximas aulas. E, finalmente, a adição de OH-OH. OH de um lado, OH do outro. De hidroxilação. Então, essas são as principais. Tem outras que vocês podem pegar um livro e encontrar. Mas se você entendeu essas, você entende qualquer outra. Tá? Aquela história, não precisa ensinar todas as reações, é ensinar o conceito, como é que acontece. As outras vão ser iguais. Tá? Tem livro que fala em adição de H2S, H2SO4, ácido sulfúrico. Eu não vou falar em H2SO4, não acho importante, mas
Quem pegar um livro e olhar vai ver que é a mesma coisa, tá? Então, tá aí para vocês as reações que a gente vai ver. Então, todas as reações de alcenos, tá? Então, muitas reações de adição diferentes são observadas para os alcenos, permitindo que eles sirvam como precursores sintéticos para uma ampla variedade de grupos. Então, o alceno, ele pode virar qualquer coisa que você imaginar. Ele pode virar qualquer coisa que você queira. Pode virar um álcool, pode virar uma mina, pode virar um... O que você imaginar, ele pode virar. Certo? A versatilidade dos alcenos pode ser diretamente atribuída à reatividade da ligação π. Ó. A ligação π é muito reativa. Tá? Que podem funcionar como bases. Então, a ligação π funciona como uma base. Ou o que é uma base? É alguma coisa que quer receber um próton, ou que quer receber um par de elétrons, ou que quer doar um par de elétrons. Tá? Então, base fraca. Ou com nucleófilos fracos. Então, quando você vê um alceno, lembra que ele age como nucleófilo. Ou seja, ele vai querer se ligar a uma coisa positiva. Essa coisa positiva pode ser um H+, ó, H+. Então você pode pegar, adicionar um H+ a um alceno. Ó. Veja que o H se liga a um dos carbonos usando a π e o outro carbono fica positivo. Isso aqui é importante você entender. O H se liga a um dos carbonos e o outro carbono fica positivo. Ou seja, ele vira um carbocátion. Ou então você pode adicionar um eletrófilo qualquer que não seja H. H também é eletrófilo. Só que quando a gente adiciona H, o alceno está funcionando como uma base. A gente pode afirmar que aquele é uma base. Tá? E nesse caso aqui a gente fala que ele é um nucleófilo. Nos dois casos ele é nucleófilo na realidade. Tá? Então, o H+, quer dizer, o eletrófilo, que pode ser um E qualquer, alguma coisa positiva, que queira um par de elétrons, vai receber a π e formar uma ligação com o carbono, deixando o outro carbono positivo. Então, um dos carbonos fica com a ligação com o eletrófilo e o outro carbono fica positivo. Sempre assim. Sempre assim. Então, na realidade, pode ocorrer a adição ou pode ocorrer o inverso também. Olha. Você pode pegar a reação do alceno, adicionar HX, H de um lado, X do outro, ou você pode tirar HX, e quando você tira HX, você volta a ter o HX fora e você volta a ter o alceno. Tá? Então, a reação pode ocorrer nos dois sentidos. Eu não vou discutir muito esses dois sentidos, só que você entenda isso. Eu vou trabalhar mais com o sentido direto, que seria a nossa adição. Ou seja, botar H de um lado, botar X do outro. Certo, gente? Bom, em muitos casos, já comentei isso. Então, adição de haleto de hidrogênio. Que danado é haleto de hidrogênio? HX, ou seja, halogênio hidreto. Halogênio hidreto. Halogênio hidreto. Ou haleto de hidrogênio. Tanto faz. Tanto faz. Quem é que pode ser haleto de hidrogênio? Pode ser HCl, pode ser HBr, pode ser HI. HF normalmente é muito reativo, mas teoricamente também é HF. Tá? Mas principalmente HCl, HBr e HI. Principalmente HCl e HBr. Principalmente HCl e HBr. Então, quando falar haleto de hidrogênio ou halogênio hidreto, a mesma coisa. Tá? É a adição de HX. Bom, então, em muitas reações de adição, o reagente de ataque é uma molécula polar. Os haletos de hidrogênio estão nos exemplos mais simples de substâncias polares que se adicionam aos alcenos. Tá? Então, é a reação mais fácil, por isso eu comecei por ela. É a mais fácil. Se não entender essa, pode esquecer o resto. Você não vai entender mais. Tá? Mas essa é a mais simples, é a mais fácil. Eu vou detalhar o mecanismo, ficar bem bonitinho para vocês. A adição ocorre rapidamente em uma variedade de solventes, incluindo pentano, benzeno, diclorometano, clorofórmio e ácido acético. São os solventes utilizados. Perceber que tem que ser solventes, todos eles são pouco polares ou apolares.
Percebam esse detalhe. Certo? Pode ser água? Não. Por quê? Daqui a pouco eu explico. Pode ser água? Vou mudar minha resposta. Pode ser água? Pode. Mas o produto não é o mesmo. Então, se botar água, você muda a reação. Então, veja que às vezes o solvente muda a reação. Se você botar água aqui nesse meio, você vai mudar a reação. Então, não pode ser água. Para adicionar HX, não pode ser água. Então, o mecanismo é esse, ó, bem simples. O mecanismo não é uma forma, né? Você tem o alceno, você tem o HX, tá? Onde o H é a parte mais positiva e o X a parte mais negativa, já que a ligação aqui se encontra polarizada, porque o X é mais eletronegativo. Se acostuma com esse tipo de coisa, viu? Quando eu desenhar isso, eu estou querendo mostrar a polarização da ligação. Quando eu desenhar isso aqui. Então, eu estou dizendo para vocês que o lado de cá é mais negativo, ó, quando está apontando a seta, e o lado de cá é mais positivo, tá? Então se acostumem. Eu posso colocar isso aqui, esses símbolos, que significam cargas parciais, ou eu posso botar essa seta. Tanto faz, é o mesmo raciocínio. Aí pode ver que o H vai para um carbono, ó, e o X vai para o outro carbono. Pronto. Então o que a gente já viu, estou repetindo, estou repetindo, é a mesma coisa, tá? H para um lado, X para o outro. HCl, H para um lado, Cl para o outro. HBr, H para um lado, Br do outro. Então, nos dois carbonos da dupla, de um lado você bota o H, do outro você bota o X. Só isso. A reatividade dos aletos de hidrogênio, então, HCl e HBrHI não tem a mesma reatividade. Reflete sua habilidade para doar próton. O iodeto de hidrogênio é mais ácido, é o ácido mais forte dentre os aletos de hidrogênio e reage velozmente com os alcenos. Então, o HF é muito mais pouco reativo em relação ao HCl, que é menos reativo que o HBr, que é menos reativo que o HI. Então, o HI é o mais reativo. Você pode ver que isso aqui está na sequência da tabela periódica, né? Que é flúor, cloro, bromo e iodo. Veja que o iodo é mais. O HI é mais reativo que o HBr, que é mais reativo que o HCl, que é mais reativo que o HF. Cuidado com isso, porque depois eu vou falar em reatividade de halogênios. E aí vai ser o inverso. Cuidado com isso. Aqui a gente não está falando de reatividade de halogênio, é de halogênio hidreto. É quando ele está ligado ao H. Então, quando está ligado ao H, HCl, HBr, o mais reativo é o HI. Obviamente, se HI é mais reativo, a reação é mais rápida com o HI. A reação é mais lenta com o HF. Tá? E assim, na sequência. O HF é muito pouco reativo nessas reações. O HCl, o HBr e o HI, a gente usa geralmente eles nessas reações. Se alguém não estiver entendendo ou tiver alguma pergunta, pode atrapalhar e fazer, tá? Bom, aí olha só. Regra de Markovnikov. Gente, quando a gente vê isso pela primeira vez, a gente acha estranho, né? Markovnikov. Mas ele vai ficar tão assim, tão comum para vocês. Quando vocês falam Markovnikov, daqui a 10 anos vocês vão lembrar dessa aula. E eu achei tão assim, tão diferente daquilo que a gente falou, Markovnikov. Hoje em dia é tão comum para mim, realmente. Essa regra de Markovnikov, ninguém esquece. É bem simples, ela é bem fácil e ela vai ajudar muito vocês, tá? Deixa eu mostrar os casos onde ela é usada. Essa regra de Markovnikov. Bom, deixa eu quero fazer alguns exemplos. Pronto, fazer alguns exemplos. Se eu pegar isso aqui, ó, CH3 ligado a deixa eu botar CH2 dupla CH2 mais HCl. Pronto. Podia ser HBr, eu estou brincando aqui.
podia ser HI, vai botar HCl. Qual é o produto dessa reação? O que é que eu vou botar aqui como produto? Bom, esse H você vai botar no carbono, o cloro no outro carbono, da dupla. Então, onde era CH2, vai virar CH3. E do outro lado, continua CH2, só que vai ter agora também quem? Um cloro. Acabou a reação. Quem me disser que isso é difícil, pelo amor de Deus. Vai H de um lado, cloro do outro. Fazer um exemplo, fazer outro exemplo. Faz outro exemplo aí, professor. CH3, CH dupla, CH ligado a CH3. Mais HBr agora, só para a gente mudar. Antes de mais nada, eu queria um nome aqui também, quero fazer o nome aqui. O nome aqui seria cloro, né? Cloro dos carbonos. Et, ligações simples, an, sufixo o, cloretano. Então, o nome desse rapaz é cloroetano. Né? Revisão lá da química orgânica 1. Que é a mesma coisa. Vai botar H de um lado, vai botar o bromo do outro. Então, como é que ficaria? CH3. Aí agora, CH com o H, CH2. Aí agora, CH com o BR, CHBr. E por último, CH3. Qual é o nome disso aqui? O nome disso aqui é 2-bromo, 4 carbonos, butano. 2-bromo, butano. Tá? É o nome aí. Tá tranquilo até aqui, gente? Alguma dificuldade de fazer essa reação? Quer dizer, eu vou dar isso aqui para você obter isso aqui. Alguma dificuldade? Não, professor. Tá ok. CH3 ligado a CH dupla CH2. Opa. Me diga uma coisa. Eu poderia colocar o bromo aqui. Porque eu coloquei o quê? Nesse carbono. Aqui eu coloquei o hidrogênio. Ficou CH2. Ó. E aqui eu coloquei o bromo. Mas se eu botar o contrário? Bom, se você vai botar o contrário, vai ficar. Aqui vai ficar bromo. E aqui vai ficar CH2. Não muda nada. 2 bromo butano. Então, se eu botar o bromo aqui ou o bromo aqui, não tem diferença. O produto é o 2 bromo butano, de todo jeito. Mesma coisa aqui. Aqui não precisa nem numerar, porque só tem 2 carbonos. Obviamente, o cloro vai estar sempre no carbono 1. Se botar um cloroetano, cloroetano. Agora, olha para cá. Vamos imaginar aqui que eu coloquei HCl agora. Pode ser HBr, pode ser HI. Eu estou brincando. Estou brincando. Aí, olha só. Vamos botar o H aqui e o cloro aqui. Como é que ficaria? Ficaria CH3. Aí o CH com o H, CH2. E por último, o CH2 com o cloro, CH2 cloro. Vou subir aqui um pouquinho. O nome desse rapaz aqui seria um cloro, 3 carbonos, um cloropropano. Agora veja bem, e se eu resolver, no lugar de colocar o H aqui nesse carbono do meio, resolver botar o H no carbono da ponta? Não, eu quero o H aqui na ponta agora. Como é que ficaria? CH3, aí agora ligado a CHCl, porque agora o cloro viria para o meio e o H viria para a ponta. Aí ligado a CH2 com o H, CH3. Veja que esse rapaz não é igual a esse. Esse de baixo é o 2-cloropropano. E não um cloropropano como em cima. Então veja que nesse caso, onde o H vai entrar, faz diferença. Nesse caso de cima, onde o H vai entrar, não faz diferença. Onde o H vai entrar, não faz diferença. Então vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando o alceno é simétrico,
O que é um alceno simétrico? É um alceno que quando você corta ele aqui na dupla, os dois lados são iguais. Ó. Isso é um alceno simétrico. Então você imagina que você quebrou ele aqui na dupla, é só imaginar, né? A gente não vai quebrar, não. É só uma imaginação. Imagine que eu botei um plano ali no meio para separar ele, tá? Quando eu separo, os dois lados ficam iguais, tá? Os dois lados ficaram iguais. A mesma coisa aqui, ó. Se eu imaginar separar aqui, os dois lados são iguais. Simétrico, simétrico. Só que aqui não, ó. Se eu imaginar quebrar aqui no meio, imaginar um plano aqui, imaginário, do lado de cá é diferente do lado de cá. Do lado esquerdo é diferente do lado direito. Ou seja, esse alceno, ele não é simétrico. É um alceno assimétrico. Quando o alceno é assimétrico, a posição do H entrar interessa. Quando o alceno é simétrico, a posição que vai entrar o H interessa muito, porque de acordo com a posição que ele vai entrar, você pode ter produtos diferentes. Quando o alceno é simétrico, a posição que vai entrar o H tanto faz. Porque ele é simétrico, tanto faz entrar do lado do outro, que são, os dois lados são iguais. Entenderam quando é que faz diferença e quando é que não faz? A posição do H entrar? Estudando isso, Markov-Nikov percebeu que nos alcenos assimétricos existe uma preferência para o H entrar. Ele percebeu isso. Ele não entendia, mas ele, experimentalmente, ele percebia isso. Aí criou uma regra, chamada regra de Markov-Nikov. Então, o que é que vai dizer essa regra de Markov-Nikov? Vai dizer qual é a preferência do H entrar. Se é de um lado ou do outro da ligação π. Se for simétrico, aí a regra de Markov-Nikov não perdeu o sentido. Se for assimétrico, aí a regra de Markov-Nikov tem sentido. Tranquilo, gente? Pois bem, em princípio, um haleto de hidrogênio pode se adicionar a um alceno assimétrico em qualquer um dos carbonos da dupla ligação. No entanto, na prática, a adição é tão regioseletiva, olha essa palavra, não esquece mais. A palavra é regioseletiva, ou seja, tem. Desculpa, gente. Cadê onde eu estava? Aqui. A palavra é regioseletiva, ou seja, tem seleção por uma região. Tem um local da molécula onde a preferência de reação. Então, isso aqui é regioseletiva, que pode ser considerada regioespecífica, ou seja, vai aparecer um produto específico. Tem uma região onde a reação vai acontecer. Em 1870, olha só, 1870, século XIX. Século XIX foi muito rico, né, gente, para química. Olha só, 1870, Vladimir, não dá para decorar a data não, viu, pelo amor de Deus. Vladimir Markov-Nikov, um aluno de Alexander Zaitsev. Esse Zaitsev, ele também vai ser importante, tá? Mas agora não. Por enquanto, vamos nos concentrar em Markov-Nikov. Na Universidade de Kazan, notou um padrão para adição eletrofílica de haletos de hidrogênio em alcenos e reuniu suas observações em uma simples declaração. Ó, quando o alceno assimétrico, olha, tem que ser um alceno assimétrico, né? Porque quando ele é simétrico, tanto faz onde o H vai entrar. Reage com o haleto de hidrogênio. O hidrogênio se adiciona ao átomo de carbono com maior número de hidrogênios. Carbono mais hidrogenado. Então, o hidrogênio vai para o carbono que é mais hidrogenado. Olha que interessante. Olha que interessante. Bem simples, né, a regra. E o haleto se adiciona ao átomo de carbono com menor número de hidrogênios, menos hidrogenado. Vamos ver na prática. Na prática. Aqui. Nesse exemplo que eu fiz. Tá.
Nesse exemplo que eu fiz, olha só. Esse carbono aqui, esse carbono aqui e esse carbono aqui. Esse carbono aqui, ligado a ele, só tem um hidrogênio. E esse carbono aqui, ligado a ele, tem dois hidrogênios. Então, esse H vai para onde? Ele vai para o carbono que é mais hidrogenado. Então, o H vai adicionar nesse carbono aqui da ponta, que é o carbono mais hidrogenado. Esse aqui tem três. Gente, pelo amor de Deus, aqui tem três hidrogênios, mas não é na dupla. Esses rapazes aqui vão para a dupla, vão para a pi, onde está a pi. Esqueça o que. Quando você estiver trabalhando com alceno, esqueça o que não for pi. Esqueça o que não for pi. É tudo na pi. Esquece o resto. O resto você vai repetir, repetir, repetir. Então, olha só. O H vai para esse carbono, porque é o carbono mais hidrogenado. Enquanto que o cloro vai para esse carbono, que é o carbono menos, preferencialmente, viu? Porque na realidade acontecem as duas coisas. Esse daqui, ele também se forma, mas ele se forma em menor quantidade. Esse daqui, ó, com o cloro na ponta. Porém, o produto principal vai ser esse daqui. Por quê? Porque você pode ver que aqui, ó, o H foi para cá, ó, CH2 com H, CH3. Então, esse é o produto principal. O que a gente chama aqui de produto principal, o produto de Markov-Nikov. Esse aqui é o produto principal, o produto de Markov-Nikov. Produto de Markov-Nikov. Esse aqui é o produto anti-Markov-Nikov. Então, isso é importante você gravar. Tá? Esse aqui é o produto anti-Markov-Nikov. Deixa eu botar aqui assim. Markov-Nikov. Então, o produto Markov-Nikov é aquele onde o H se adiciona ao carbono mais hidrogenado. Normalmente, ele é o produto principal. O produto anti-Markov-Nikov é quando o H se adiciona ao carbono menos hidrogenado da dupla. E nesse caso, esse produto ele é formado, mas é formado em pequena quantidade. Então, na realidade, você forma sempre uma mistura dos dois. Só que o que é anti-Markov-Nikov a gente esquece, faz de conta que ele nem se forma. Sempre a gente vai botar o produto principal. Vocês entenderam o que é a regra de Markov-Nikov? É Sim, fácil, né? professor. Sim, sim, sim. Aqui, agora, continuando então. Essa afirmação foi conhecida como regra de Markov-Nikov. Então, regra de Markov-Nikov. O H geralmente é colocado, ó, geralmente, na posição vinílica. Virgem Maria, que danada é a posição vinílica. Primeira palavra, geralmente. Tem que estar grifada. Então, geralmente não é sempre. Então, geralmente, ou seja, na maior parte das vezes, há uma maior probabilidade do H entrar na posição. O que é posição vinílica? Tudo que falar em vinílico é os carbonos da dupla. Posição vinílica são os carbonos da dupla. Aprendam esses termos. Quem tem dificuldade, anota aí para não esquecer depois. Então, quando falar em posição vinílica, carbonos da ligação dupla, carregando o maior número de átomos de hidrogênio. Então, a mesma coisa. Aí eu boto isso na prova, o professor não falou que era o carbono mais hidrogenado da dupla. É o que eu estou dizendo aqui. É a mesma coisa com outras palavras. Tá? Então, veja bem, nesse caso aqui, ó, esse carbono aqui está ligado a um H e aqui é um CH3, né? Deixa eu desenhar aqui, né? Aqui é um CH3. Aí aqui é CH3, ó. E aqui também CH3. Então, esses dois carbonos aqui tem um H e aqui não tem. Nesse carbono aqui, não tem nenhum H. Só tem carbono. Conclusão.
O H vai adicionar nesse carbono aqui, que é o mais hidrogenado. Olha aqui, ó, primeiro carbono. E o bromo, vai adicionar aqui no outro carbono. Tá aqui o bromo no outro carbono. Então, toda vez que o alceno não for simétrico, o H vai para o carbono mais hidrogenado. E o bromo para o carbono menos hidrogenado. E se for simétrico, tanto faz. Porque como ele é simétrico, entrar de um lado ou do outro é a mesma coisa, né? Já que existe simetria. Bom, a observação de Markov-Nikov pode, alternativamente, ser descrita em termos de onde o halogênio está finalmente posicionado. Especificamente, o halogênio é geralmente colocado na posição mais substituída. Ó, outro jeito de falar a mesma coisa. Outro jeito de falar a mesma coisa. Mesma coisa aqui, ó. Lembra? Ó, vamos revisar aqui agora. Vamos revisar. Vamos lá. Alceno, desenho alceno. Desenho C dupla C. Como o carbono tem que formar 4 ligações, aqui vai ligar AH, AH, aqui vai ligar AH e AH. Vamos lá. Vamos entender isso aqui logo, tá? Agora, e se eu pegar, tirar um H desse, tá? Vou tirar um H desse e colocar um radical. Metil, qualquer radical. Vou botar metil, que é pequenininho. Mas tanto faz. Ficaria assim, ó. C dupla C, aqui ligado a CH3, aqui ligado a H, aqui ligado a H e aqui ligado a H. Ó. Tá vendo? Substituir o H por um CH3. A gente fala que isso aqui, então, é um alceno mono substituído. Vou botar aqui embaixo. Quero usar o espaço aqui do lado. Vou botar alceno não, botar só mono. É alceno mono substituído. Pronto. Aí agora, e se eu fizer assim? Ó, se eu desenhar assim, eu tô brincando, viu, gente? Eu tô montando alcenos só para comparar com esse daqui. Esse daqui é o não substituído. Porque todos os carbonos vinílicos, ou seja, carbonos da dupla, eu estou usando várias palavras aqui para vocês entenderem. Nenhum, é tudo hidrogênio. Então ele aqui, ele é não substituído. Aí esse aqui, como saiu um H e entrou um grupo, ele é mono substituído. Se eu pegar aqui, ó, CH3 ligado a H, ligado a CH3 ligado a H, aí ele vai ser di substituído. Tá? Ele vai ser di substituído. Di substituído. Porque tem duas substituições. Eu tenho esse H3, ó. Deixa eu destacar as substituições aqui, ó. Substituiu, ó, substituição. Então, a substituição de Hs por grupos, o alceno fica mono, dissubstituído. Esse dissubstituído, ele é dissubstituído em orto, na forma, orto não, dissubstituindo da forma cis. Ele podia também ser dissubstituído na forma trans. Tá? Eu não lembro disso não, então você vai lá na Orgânica 1 para se lembrar, que a gente vai usar muito isso aí. O dissubstituído também pode ser assim, ó. O dissubstituído também pode ser assim, por exemplo. CH3, aí CH3, aí aqui H e H. Esse aqui também é dissubstituído. Tá? Só que ele foi dissubstituído no mesmo carbono. Não tem problema nenhum. Tá? Então aqui, ó, dissubstituído, monossubstituído. Obviamente, se eu substituir 3, então como é que ficaria? C, dupla C, ligada a CH3, ligada a CH3, ligada a H, ligada a CH3. Então, nesse caso, vocês podem ver que eu tenho uma substituição, 2, 3 substituições. Esse aqui é tri-substituído.
E, obviamente, existe o C dupla C ligado a CH. Todos usando só CH3, mas podia ser qualquer radical. Metil, etil, propil, tanto faz. Ó, o tetra substituído, porque eu fiz 4 substituições. Outra coisa, não precisa ser tudo igual, não. Pode ser substituições diferentes. O que importa é o seguinte: se tem H, se só tem H, ele é não substituído. À medida que os H desaparecem, entrando grupos no lugar, ele vai ficando mais substituído. Então ele pode ser mono, dissubstituído, trissubstituído ou tetra substituído. E aí para, porque não tem como substituir mais. Tá? Então, vamos ler aqui. A observação de Markovnikov pode, alternativamente, ser descrita em termos de onde o halogênio está finalmente posicionado, traduzindo, onde o halogênio entra. Especificamente, o halogênio é geralmente colocado na posição mais substituída. Por que na posição mais substituída? Vamos lá. Essa posição aqui está substituída. Aqui não tem nem nada substituído. Ah, então aqui tem 2 Hs, aqui tem 1 H. Então, como aqui está substituído, tem menos H. Então é a mesma coisa. Estou dizendo a mesma coisa. Aqui, por exemplo, ó, aqui está dissubstituído e aqui não está substituído, ó, nesse carbono aqui. Conclusão, esse carbono aqui é menos substituído. Aqui, por exemplo, desses 2 carbonos, esse aqui é o menos substituído. Esse aqui é o mais substituído. Então, o H vai entrar aqui. E o halogênio vai entrar no mais substituído. A mesma coisa. Aqui, por exemplo, ó, esse carbono aqui está substituído os 2 hidrogênios. Esse carbono aqui só substituiu 1. Então, ele é menos substituído. Conclusão, o H vai entrar aqui, ó, o H. E o bromo vai entrar aqui, que é o carbono mais substituído. Ou o H vai para o carbono mais hidrogenado e o halogênio para o carbono menos hidrogenado. E você decide. Você decide como é que você quer entender. Tá? Tanto faz. Curiosamente, tentativas de repetir as observações de Markovnikov ocasionalmente encontraram falhas. Olha que interessante. Às vezes você tentava fazer a reação e a reação não dava seguindo Markovnikov. Só dava anti-Markovnikov. Aí você tem uma coisa errada, porque era para dar Markovnikov, ou seja, o H ir para o carbono mais hidrogenado. Mas aconteceu do H ir para o carbono menos hidrogenado. Por quê? Por quê? Por quê? Em muitos casos, envolvendo a adição de HBr. Olha, isso é uma coisa específica para o HBr. Vou logo avisando a vocês. Só dá errado com HBr. Não dá errado com HCl, com mais ninguém. Só com HBr. A regioseletividade observada era, na verdade, o oposto do esperado. Isto é, o átomo de bromo seria instalado no carbono menos substituído, que veio a ser conhecido como adição anti-Markovnikov. Então, o produto anti-Markovnikov, no caso do HBr, ele aparecia. Era sempre, professor? Não. Às vezes. Bom, então veja que interessante. Veja que aqui, se você for analisar com calma, né, você tem aqui, ó, H e H. Ó, né? Então, ó, o H deveria vir para cá, para esse carbono daqui. Tá? Que é o carbono menos substituído, mais hidrogenado, ou seja, menos substituído. Mas o H, olha onde é que ele está. Está aqui nesse carbono aqui, ó, no primeiro. E o bromo no segundo aqui. Ó. Olha que interessante. Só um minutinho que deu um problema aqui. Eita, às vezes dá esse problema aí, né? Tá. Pronto. Então, era uma adição anti-Markovnikov. E aí, descobriu-se depois que esse era o responsável por tudo. Peróxido. Na presença de um peróxido, aí tem que ter o peróxido, ela acontece o contrário. Por quê? A gente vai explicar. Mas sempre que botar HBr com peróxido, vai acontecer anti-Markovnikov. E se botar HBr e não botar o peróxido, aí vai acontecer normal. Tá? O problema é que às vezes o peróxido se forma espontaneamente nessas reações. Esse é que é o problema.
Aí ele fazia a reação e não sabia disso. Descobriu isso depois. Então, vamos entender agora como é que acontece a reação. A gente já sabe a reação, a gente já conhece. Só que agora a gente vai ver o seu mecanismo, as etapas, que é o mais importante para a gente aprender. Aí a gente vai entender melhor. Inclusive, a gente vai entender melhor o porquê da regra de Markov-Nikov. Tem um porquê da regra de Markov-Nikov. E qual é o porquê dessa bendita regra de Markov-Nikov? Bom, então, aqui dessas reações, vocês vão ter duas etapas. Então, no primeiro passo, a ligação π do alceno é protonada. Traduz, traduz, traduz. A ligação π é protonada. Traduzindo, a ligação π se liga com o hidrogênio. A ligação π se liga ao hidrogênio. Então, o primeiro passo sempre é esse. A ligação π com o hidrogênio. Gerando um intermediário carbocátion. Então, sempre vai gerar um carbocátion na primeira etapa. Sempre vai gerar um carbocátion na primeira etapa. No segundo passo, este intermediário é atacado pelo brometo. Então, o brometo entra depois, o brometo, o halogeneto, né? Brometo, cloreto, ele entra depois. Professor, faça exemplo aí para eu entender. Pronto, lá vai o exemplo. Primeira etapa. Ó, setas curvas. Se vocês estudaram setas curvas, eu não estudei não, então volto lá e estudo, você não vai entender mais nada. Se não entender seta curva, você não vai entender nada, nada, a ficar voando, 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 com essas setas aqui, tá? Então, no primeiro passo, a ligação π, o par de elétrons da π, vai se ligar ao hidrogênio. Como o hidrogênio não pode formar duas ligações, a ligação dele com o bromo se quebra e o par de elétrons fica com o bromo. Então vai formar o quê? O H ligado aqui, ó. Aqui, ó, o H ligado, ó. E obviamente, se essa ligação π veio se ligar aqui, esse carbono aqui, ele perdeu elétrons. Então aqui, ó, ficou positivo. Formou o carbocátion. Na segunda etapa, o bromo usa o par de elétrons para se ligar ao carbono positivo. Para se ligar ao carbono positivo. Acabou a reação. Então a reação não é assim direto, não, entre os dois. Puf, não, não é. Então, primeiro entra o H. Primeiro vai entrar o eletrófilo. Daí essa reação se chamava de adição eletrofílica. Adição eletrofílica. Primeiro entra o eletrófilo. Aí depois é que entra o nucleófilo. É sempre assim. Sempre assim. Certo? Vocês vão ver depois que essa primeira etapa é lenta e a segunda é que é rápida. Então, tudo isso são informações importantes nessa reação. Tá? Então, aqui novamente a mesma coisa. Primeira etapa, mesma coisa. Primeira etapa, a ligação π se liga ao H, a ligação quebra para cima de X. Aqui está genérico, né? Está com X. Formando aqui o C ligado a H, ó, e o outro carbono que não se ligou ficou positivo, porque a ligação π veio para cá para formar ligação com o H. Esse carbono perdeu elétrons, ficou positivo. Aí agora, na segunda etapa, ó, pode escrever assim, ó, também, ó, repete isso aqui. Aí na segunda etapa, eu gosto de escrever assim, viu? O par de elétrons aqui de X se liga ao carbono que está positivo. Pronto. Essa etapa aqui é uma etapa rapidíssima do processo. Mas sempre vai formar o carbocátion. Sempre vai formar o carbocátion. Sempre vai formar o carbocátion. Sempre, sempre, sempre. Certo, gente? Alguma dúvida tem aqui? Tá vendo que o nível é outro. Não é só saber que vai entrar os dois. Tem que saber como é que eles entram. Que é o mecanismo. Vamos lá, então.
aqui é um diagrama de energia. A gente já aprendeu a fazer isso aqui. Ó. Então, veja, reação em duas etapas. A gente já estudou, por isso que eu estou antes do mecanismo lá. Ó, uma etapa, outra etapa. A primeira etapa acaba aqui e forma o carbocátion. Ó, forma o carbocátion. A primeira etapa acaba aqui, formando o carbocátion. Na segunda etapa, o bromo reage com o carbocátion, formando o meu produto. Veja que a energia de ativação aqui é grande e a energia de ativação aqui é pequena. Então, essa etapa aqui é lenta, essa etapa aqui é rápida. Professor, o senhor explicou isso? Expliquei. Logo na primeira semana, na minha aula sobre mecanismo de reação. Eu expliquei que quando a energia de ativação, o que é a energia de ativação? É essa diferença aqui entre o estado de transição e o reagente dele. Essa diferença aqui. Se ela é grande, a reação é lenta. Se ela é pequena, a reação é rápida. Talvez que aqui ela é menor. O reagente dessa etapa é esse aqui. Lembra que esse intermediário, ele é produto da primeira, mas ele vai ser reagente da segunda. Tá? Então, aqui são duas etapas. A figura ao lado mostra o diagrama de energia para o processo em duas etapas. A radioseletividade é observada para este processo. Pode ser atribuída à primeira etapa do mecanismo, transferência de prótons, que é a etapa determinante da velocidade. Então, essa primeira etapa é que vai dizer quem vai se formar. Como assim, professor? Como é que essa primeira etapa vai dizer como é que vai se formar? Porque pense comigo, vamos analisar. Em teoria, a protonação pode ocorrer em qualquer uma das possibilidades regioquímicas, ou seja, num carbono ou no outro carbono. Então, por que existe a regra de Markov-Nikov? Por que existe a observação de Markov-Nikov? Pode ocorrer para formar carbocátion secundário ou para formar carbocátion terciário. Então, veja aqui, vamos ver aqui. Daqui a pouco eu vou detalhar ali para a gente. Então, eu vou detalhar logo essa reação aqui que eu já fiz com vocês. Eu vou fazer só a primeira etapa dela. CH3 ligado a CH dupla CH2. Tá? Mais HCl. Podia ser HBr, viu? Tanto faz. Mas vamos botar HCl. Pronto. Aí vamos botar aqui as duas possibilidades. Por que duas possibilidades? Porque o nosso alceno aqui, ó, ele não é simétrico. Ele não é simétrico. Então, eu tenho duas possibilidades. Nas duas possibilidades, a ligação π vai ligar com o H. E essa ligação aqui quebra para ficar com o cloro. Lembrando que o cloro ele já tem 3 pares de elétrons. Vai ficar com 4. Tá? Tem 3, vai ficar com 4. Vai ficar um quarto par de elétrons com cloro aqui. Então vamos fazer as possibilidades. Isso acontece e o H entra nesse carbono aqui. CH3, CH positivo ligado a CH3. Mais Cl com os 4 elétrons, né, os 4 pares, menos. Ó, a carga positiva ficou no carbono secundário. Segunda possibilidade. A ligação pírica com hidrogênio, do mesmo jeito, só que dessa vez o hidrogênio vai ligar com o carbono do meio. Então, como é que ficaria? Ficaria CH3 ligado a CH2, porque é o CH com o hidrogênio dele, ligado a CH2. E agora esse carbono de cá agora ficou positivo. Esse daqui vai ficar positivo. Mais Cl com os pares de elétrons lá e a carga negativa. Menos. Legal, professor. Aí agora eu pergunto a vocês. Aqui é só a primeira etapa. Qual é a segunda etapa? Esse par de elétrons, tanto faz, liga na carga positiva. É a segunda etapa. Mas eu não quero fazer a segunda etapa, não. Eu quero parar aqui para analisar uma coisa. O que é isso? Isso aqui é um carbo
cátion. Só que é um carbocátion secundário. O que é isso? É um carbocátion também. Carbocátion. Só que é um carbocátion primário. Ora, eu passei um vídeo para vocês só explicando quem é mais estável. Carboidrato primário, secundário e terciário. Eu passei esse vídeo para vocês já. Quem não assistiu, assista. Que não vai ficar sem entender. Né? Por isso que eu passei aquele vídeo antes. Então veja. Inclusive vídeo e atividade. Que eu sabia que ia ser muito importante isso aqui. Aí eu pergunto a vocês, quem é mais estável? Carboidrato primário ou carboidrato secundário? Carboidrato é o quê? Secundário. Devido à hiperconjugação aqui ocorrer com maior intensidade. Ah, legal. Então, quer dizer que é mais fácil formar um carboidrato secundário do que o carboidrato primário. Consequência, se o H entrar no carbono menos hidrogenado, vai formar um carboidrato mais instável. Se o H entrar no carbono mais hidrogenado, vai formar um carboidrato mais estável. E essa é a explicação da regra de Markov-Nikov. Ele não sabia disso porque ele não sabia nem o que era carboidrato. Ele não sabia nem o que era carboidrato. Na época deles não tinha esse conhecimento. Mas ele sabia qual dos dois se formava no final. Aí hoje a gente tem a explicação. Qual é a explicação para a regra de Markov-Nikov? A explicação é que, pelo mecanismo proposto para esse processo, a primeira etapa vai formar um carbocátion. E o carbocátion que se forma é o mais estável, preferencialmente. Essa é a explicação da regra de Markov-Nikov. Então, se você analisar aqui, você vai ver aqui, ó, se o H entrar nesse carbono aqui da ponta, nesse de cá, tá? A carga positiva vai ficar aqui. Se ele entrar nesse de cá, que é o que está acontecendo aqui, ó, a carga positiva fica aqui, ó. É um carbocátion secundário, tá vendo? Ó? Formou um carbocátion secundário. Agora, imagine o seguinte, que agora a reação ocorreu, é a mesma reação, a mesma. Ó. Só que agora o H vai entrar nesse carbono de cá. E aí esse outro carbono vai ficar positivo. Ou um carbocátion terciário. Quem é mais estável? Carbocátion secundário ou carbocátion terciário? Carbocátion terciário. Então os carbocátions terciários são mais estáveis. Resposta: nesse processo, preferencialmente o H vai entrar nesse carbono daqui. E realmente, esse carbono daqui é o carbono que é mais hidrogenado. Né? Que aqui tem um hidrogênio e aqui não tem. Então, ele está seguindo, quando ele entra aqui, ele está seguindo a regra de Markov-Nikov. Aqui tem o hidrogênio, né? Vai continuar tendo aqui o hidrogênio, vai entrar o outro. Então, veja que ele está seguindo a regra de Markov-Nikov. Então, essa é a explicação para a regra de Markov-Nikov. A primeira etapa do mecanismo forma um carbocátion mais estável. Professor, eu vou ter que decorar o mecanismo, não de todas as reações, mas dessa aqui vai. Quem não souber esse mecanismo não passa em Química Orgânica 2. Quem não souber explicar a regra de Markov-Nikov não passa em Química Orgânica 2. Pode esquecer. Pode esquecer, que vai ter lá, na prova final vai ser toda baseada nisso aqui. Pode esquecer. Quem for para a final, lógico, né? Quem não for, porque já sabia antes, conseguiu passar. Então, aqui é a formação do carbocátion terciário, e aqui é a formação do carbocátion secundário. Veja que a formação do terciário tem uma energia de ativação menor. Tá? Então, por isso que a reação ocorre formando o carbocátion terciário. Tá? Legal, 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 legal. Algumas vezes, nas adições de ácido alcenos, durante a formação do intermediário, pode ocorrer rearranjo. Oh, legal. Eu faço questão de desenhar isso aqui para vocês. Faço questão de fazer um exemplo aqui para vocês. Olha só. CH, ligado a CH3, CH dupla, CH2.
CH3. Pronto. Eita, professor, é grande, né? Meu filho, é grande, mas você só vai desenhar a parte que interessa para a gente, que é onde tem a dupla. Esqueça o resto. Que vamos botar mais HBr. Podia ser HCl, podia ser HI, podia ser o que eu quisesse. Bom, o de sempre, deixa eu botar assim, HBr. Pronto. Aí o produto eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então, continuando aqui embaixo, porque senão vai ficar sem espaço. Vou continuar aqui embaixo. Quem estiver copiando aí ou desenhando, é na mesma linha, lógico, né? Mas como a gente está sem espaço aqui, eu vou aqui para baixo. Então, como é que é essa reação? Vamos lá. Vou fazer isso por etapas. Primeira etapa, a ligação π vai se ligar ao H. Essa ligação do H quebra com HBr, deixando o par de elétrons com o bromo. Vai formar o quê? Vai formar o... Oh, droga. Vai formar o... Começando aqui. Repete tudo. CH3, CH, CH3. Aí agora vai. CH, desculpa, aqui é para ficar fácil. Depois eu explico essa outra situação. Vai CH2, pronto. Aí veja que aqui é o carbono, né? Aqui é o carbono mais hidrogenado. Né? Mais hidrogenado. Então, o hidrogênio vai se ligar nesse carbono daqui preferencialmente. Então, vai ficar CH positivo. Tá? Eu vou desenhar aqui assim, ó, CH. Pronto, ó, o H, desenho aqui. E aí, simples, né? Porque a π vai vir para cá para ligar com hidrogênio. CH, CH2 com H, CH3. Pronto. Aí o bromo vai entrar aqui. Bom, quem fez isso perdeu a questão. Porque você vai ter que lembrar que naquela aula, aquele vídeo que eu coloquei sobre estabilidade de carbocátions, eu falei sobre rearranjo de carbocátions. Eu já falei várias vezes sobre rearranjo de carbocátion. Veja, eu tenho um carbocátion secundário vizinho de um carbono terciário. Toda vez que um carbocátion secundário for vizinho de um carbono terciário, vai ter aqui um rearranjo. Como é esse rearranjo? O hidrogênio vai migrar para o carbono vizinho aqui, ó, levando um par de elétrons e se ligando aqui. A gente chama isso de migração de hidreto, que é o hidrogênio com os pares de elétrons. Conclusão. Isso é... Como é que eu vou saber que isso vai acontecer, professor? Se tiver um carbocátion secundário, vizinho de um carbono terciário. Ou um carbocátion secundário, vizinho de um carbono quaternário. Ou um carbocátion primário, vizinho de um carbono secundário. E assim vai. Sempre vai acontecer. Sempre, se houver possibilidade, você vai formar o carbocátion mais estável. Então, quando isso acontece, olha como é que fica. Ó. CH3, aí, C ligado a CH3, e agora esse carbono positivo, porque o H saiu dele, né? Foi para o carbono vizinho. Aqui é CH2 agora, porque o H agora está aqui, né? E aqui CH3. Veja que aqui era um carbocátion secundário. Era um carbocátion secundário. E aqui é um carbocátion terciário, terc. Por que ele se forma? Porque eu sofri um rearranjo. Conclusão, o bromo não vai entrar nesse carbono aqui, ó, como eu esperaria. O bromo vai entrar nesse carbono aqui. Ó. Aí agora o bromo entra aqui, né, na próxima etapa. E então, na próxima etapa, deixa eu subir um pouquinho. Vou vir aqui para baixo, só para continuar, né, daqui para cá. Vai formar, então, CH3, ligado a CH3, aí ligado a CH3. Aí aqui vai entrar o bromo, onde está positivo, né? Ligado a CH2, ligado a CH3. Então, cuidado com esses produtos de rearranjo. Quando eu boto isso na prova, ninguém acerta. Esquece de fazer o rearranjo.
Quem acerta, eu dou 10 e dou ponto a mais. Porque prestou atenção. Tranquilo, gente? Até aqui. Que, por exemplo, a reação de cloreto de hidrogênio com 3-metil-but-1-eno deveria produzir o 2-cloro-3-metil-butano. Mas, em vez disso, forma-se uma mistura de 2-cloro-3-metil-butano e 2-cloro-2-metil-butano. Vamos ver isso aí. Ó. Vejam. Aquele é o exemplo que eu acabei de fazer. É o exemplo que eu acabei de fazer. Tá? Então, aqui é o produto de rearranjo. Veja que o produto sem rearranjar também se forma. O produto sem rearranjar também se forma. Mas se forma em menor quantidade. 40% só. Aqui, ó, 60%. Então, o produto principal é o produto de rearranjo. Se puder ocorrer rearranjo. Nem sempre pode, né? A reação de adição começa normalmente com a protonação da dupla. Tá? Para formar nesse caso, que eu já expliquei. Ó, pode formar esse carbocátion, o hidreto ele vai deslocar para cá, né? Vai ficar ligado aqui, e o carbocátion terciário se forma. É o mesmo exemplo que eu fiz. O mesmo exemplo. E por último, mas não menos importante, a estereoquímica da hidroalogenação. Hidroalogenação, halogênio hidreto, adição de HX, tanto faz a mesma coisa. Como é a estereoquímica? Estéreo, região do espaço. Em muitos casos, a hidroalogenação envolve a formação de um centro de quiralidade, ou seja, carbono quiral. Portanto, dois produtos possíveis são esperados, representados por um par de enantiômeros. Professor, não estou lembrando nada disso. Então você volta para a Química Orgânica 1, faz ela bem feita, aí você aprende isso, aí você vem para a Química Orgânica 2. Aí você entende. Porque tudo isso eu falei na Química Orgânica 1. O que é um composto, um carbono quiral, né? E o que é um par de enantiômeros ou enanciômeros. Eu até brinquei muito com essa palavra lá. Então veja que nesse caso, ó, o H vai entrar aqui, que é o carbono mais hidrogenado, que entra o H, e o cloro vai entrar aqui, que é o carbono menos hidrogenado. Tá? Aqui o carbono mais hidrogenado, o carbono menos hidrogenado. Só que aqui é o centro quiral. Tá? Então, entrou o H, entrou o Cl e formou o centro quiral. Legal. E aí, professor? E aí é o seguinte. Veja bem. Novamente a segunda etapa. Pergunta é: vai formar o isômero R ou vai formar o isômero S? Aí resposta: depende onde o cloro entra. Se um cloro entrar por um lado, forma o isômero R. Se o cloro entrar pelo outro, forma o isômero S. Então depende de onde o cloro vai entrar. Isso tem que ser analisado em 3 dimensões. Agora, é só lembrar de uma coisa aqui, que eu mostrei isso também, acho que em aulas passadas, que o carbocátion sempre é plano. O carbono positivo é plano. Ou seja, ele pode ser atacado por um lado, ou ele pode ser atacado pelo outro, com a mesma probabilidade. Então, a resposta: esse tipo de reação, que forma um centro de quiralidade, sempre no caso do HCl, HBr, do HX, sempre vai formar uma mistura de enantiômeros. Uma mistura de R e de isômero R e de isômero S. Sempre forma mistura. Porque o cloro pode entrar pela frente, como ele está aqui, ó. Está para frente, ó. Ou o cloro pode entrar por trás, como ele está aqui, ó. Está por trás. Então, como ele é plano, o cloro pode entrar por um lado ou pelo outro com a mesma probabilidade. Não tem preferência nenhuma. Resposta: vai formar mistura racêmica. Ou seja, mistura dos estereoisômeros R e S na mesma quantidade. Tudo isso eu falei da Orgânica 1. Tá? Qualquer dúvida, vai lá e olha, você vai lembrar.
Os dois enantiômeros são produzidos em quantidades iguais, ou seja, uma mistura racêmica. Lembre-se que o carbocátio é trigonal plano, ele é plano, com orbital P ortogonal vazio ao plano. Então o orbital P está aqui, ó. O orbital P está aqui. Metade para cima, metade para baixo. Resposta: o cloro pode entrar por cima, ou o cloro, ou o bromo, ou seja, quem for, pode entrar por cima, ou pode entrar por baixo, com a mesma probabilidade. Este orbital P vazio está sujeito ao ataque de nucleófilo de ambos os lados. Ambas as faces do plano podem ser atacadas com igual probabilidade, e, portanto, ambos os enantiômeros são produzidos em quantidades iguais. Então, revisando. A reação de adição de HX ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, é a etapa mais importante, é uma etapa lenta, ocorre o ataque, a entrada do H. Tá? A π se liga ao H. E o H se liga no carbono mais hidrogenado, para respeitar a regra de Markov-Nikov. Por quê? Porque forma um carbocátion, ele entrando dessa forma, ele forma um carbocátion mais estável. O carbono positivo, ele é plano. Como ele é plano, na hora que for entrar o nucleófilo, ou seja, o Br-, o Cl-, na hora que for entrar o nucleófilo pode entrar por cima ou por baixo com a mesma probabilidade. Então vai formar uma mistura de enantiômeros, lógico. Se formar carbono quiral. Se não formar carbono quiral, aí não precisa nem falar sobre isso. Então aí o desenho, né, do orbital vazio, olha. Aqui é o carbocátion do plano e aqui o orbital vazio. Metade para baixo do plano, metade para cima do plano. Então o X- ele pode atacar por cima ou ele pode atacar por baixo. Se ele atacar por cima, né, vai formar um isômero. Se ele atacar por baixo, vai formar o outro isômero. Porque se ele atacar por cima, as ligações vão ficar para baixo. Se ele atacar por baixo, as ligações vão ficar para cima. Resposta: vai formar os dois na mesma proporção, na mesma quantidade. Era isso que eu queria falar na aula de hoje. Então, a aula de hoje foi para a gente entender. Vou ver para cá. A aula de hoje, a gente entender o que é regioseletividade, entender o mecanismo da reação. Isso aqui está tudo lá no. Eu vou postar daqui a pouco para vocês com a aula, tá? E o que é uma adição anti-Markov-Nikov, que é aquela adição contrária a Markov-Nikov, né? Então, tudo isso a gente aprende na aula de hoje, tá? Amanhã vai entrar um vídeo sobre estabilidade de alcenos, tá? Na sexta tem outro encontro síncrono. No sábado vai postar um vídeo sobre hidrogenação de alcenos e uma atividade de revisão. Tá? Então, essa é a sequência até o sábado da gente. Tá certo, gente? Então, quem está com dúvida, dê uma olhada nas aulas passadas e entre em contato para tirar as dúvidas. Perguntas, fiquem à vontade. Se não tem perguntas, desejo a todos uma boa noite e até a próxima aula. Boa noite, professor. Até a próxima aula.